Então, com toda a problemática e discussão necessária para o enfrentamento da Covid-19, é importante que saibamos relacionar esta pandemia com inúmeras esferas, como a fundamental importância da ciência, a questão ambiental, a economia, a geopolítica, enfim. Nesse caso, vamos nos ater mais à questão ambiental. E uma pergunta central é necessária. Afinal de contas, como o meio ambiente está respondendo às mudanças abruptas da tão frenética produção mundial? Nós podemos acompanhar diariamente nas redes sociais, nos noticiários, exemplos de mudanças e uma certa capacidade de resiliência ambiental. Contudo, nós podemos e devemos considerar que essas mudanças nós devemos ter atenção quanto à sua amplitude, que na maioria dos casos são pontuais, isoladas e passageiras. O próprio estudo geográfico do meio ambiente nos dá fundamentais contribuições diante da ambiguidade do meio ambiente e frente a esses questionamentos globalizadores. E certo que essa palavra, meio ambiente, é utilizada para muitos como aquela que abrange tudo e a todos, e que cada um utiliza e interpreta a seu bel prazer. Nós estamos sendo desafiados diariamente, e a pandemia aumentou esse desafio. E já temos algumas informações básicas, ainda em caráter inicial, como a necessária preocupação com o consumo desenfreado e a questão da destruição dos ecossistemas. De acordo com pesquisas publicadas e divulgadas pela OMS, provavelmente o vírus estava alojado em um morcego e que, com algumas alterações, como a destruição de seu ecossistema, teve alteração e alcançou outros seres vivos, até chegar no ser humano. Daí a necessidade de prolongarmos e aperfeiçoarmos estudos sobre a temática. E como o desafio ambiental e a dominação da natureza estão inseridos nesta pandemia. Inicialmente, nós já podemos considerar a própria questão atmosférica. Nós estamos seguindo os protocolos de isolamento social, de distanciamento, de quarentena, e diante disso nós temos uma queda acentuada da utilização de transporte e a diminuição da produção industrial. E, consequentemente, tem gerado redução da emissão de gases poluentes, como CO2. Devemos ressaltar que esses gases são importantes para a atmosfera, porque eles servem como uma espécie de barreira para a questão dos raios solares. Lógico que, como estamos em um sistema, qualquer alteração desses elementos, além ou abaixo do normal para o meio ambiente, vai causar danos em micro, meso ou macro escala. No Dia da Terra, dia 22 de abril, a Organização Meteorológica Mundial publicou um relatório de 2015 até 2019, dizendo que nesse quadriênio foi o quadriênio mais quente da história dessas pesquisas, desses levantamentos, e que todos os indicadores de poluição cresceram. Portanto, nós devemos ter muito cuidado com essa sensação de ar puro, de que a visibilidade do Himalaia, do céu de São Paulo, do céu das cidades chinesas vão perdurar. Até porque, quando há uma redução drástica da atividade econômica, logo após há um aumento repentino. Isso é histórico. Isso aconteceu, por exemplo, mais recentemente, na crise financeira de 2008. Associada a isso, tem a poluição sonora, a diminuição dela. Menos carros nas ruas, menos atividade industrial, menos barulho e menos ruído. Por outro lado, tem o aumento da produção de lixo e de resíduos sólidos, principalmente de origem hospitalar, como máscaras e luvas. Em Wuhan, por exemplo, que foi o primeiro epicentro da crise na China, a produção de lixo
cresceu 4 vezes. Conforme dados brasileiros da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, as medidas de isolamento social já vão fazer com que tenha um aumento de 15% a 25% nos resíduos residenciais, enquanto os hospitalares vão crescer de 10 a 20 vezes. Já podemos inferir que não teve muita queda de consumo, não teve queda. Apenas o consumo ele está sendo readequado. Agora, muitas vezes, é questão do delivery, que quando vem a embalagem, vem saco, papel, papelão e produção de mais resíduos. E isso já é um desafio para a nossa sustentabilidade, a tão sonhada sustentabilidade. Seguindo a mesma tendência, aumento do consumo de energia elétrica, aumento do consumo de gás de cozinha. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, aqui no Brasil, o consumo do gás GLP, aquele de cozinha, cresceu 23%. Em Berlim, na questão geral, total da energia elétrica, teve uma queda de consumo de 10%, porque foram fechados bares, espaços culturais e hotéis. Questão geral. Aqui, mais na questão residencial, aumento de 23%. Outros exemplos de mudanças, como animais invadindo cidades europeias, leões dormindo em estradas africanas, a maior segurança para a desova de tartarugas no litoral pernambucano, a transparência da água dos canais de Veneza, de Nova York e de cidades chinesas, tem tido a questão ambiental mais de forma reflexiva. Por outro lado, essa água tão defendida e tão apoiada para fazermos a higienização das mãos, ela é renegada a milhões de pessoas. E a falta do saneamento básico que interfere na qualidade ambiental e no combate à Covid-19. Dados de 2019 falam que 48% da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado. E 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Isso é quase a população do Canadá. Dentro desses 35 milhões estão aquela população do Rio de Janeiro que está com crise de abastecimento e inúmeras cidades do interior que não têm acesso à água tratada. E isso é um dado preocupante. A ONU afirma que 3 bilhões de pessoas não têm acesso à água. E isso é pouco menos da metade da população mundial. É um dado alarmante na questão ambiental. Particularmente, espero que no futuro próximo, Estado e política socioambiental estejam mais interligados. E que esses exemplos não possam ser vistos como a salvação do planeta. Estes, como já falei anteriormente, são pontuais, isolados e passageiros. Espero que não baixemos a guarda para a preservação ambiental.